Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Os 3 versículos do nosso estudo de hoje nos coloca diante do nosso sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. É preciso que nós tomemos posse dessa verdade, que Ele é o sumo sacerdote. É apenas importante lembrar que, como a carta aos Hebreus é dirigida principalmente aos cristãos que se converteram do judaísmo à fé cristã, então alguns elementos é óbvio que é próprio da teologia, da religião judaica. A figura do sumo sacerdote, aquele que é o sacerdote mais importante, que oferece sacrifícios. Não, nós não temos mais essa figura, porque o sumo sacerdote para nós é Ele, Jesus Cristo, que pela sua ascensão, Ele agora habita os céus. E é nele que nós precisamos conservar firme a nossa fé. A importância da fé em Jesus Cristo. O olhar voltado para Jesus. A nossa fé firme nele como nosso Senhor e nosso Salvador. A importância de desenvolvermos uma fé de confiança, de relação com Jesus. Em Jesus que eu confio. Em Jesus é que está o meu amor e o meu coração. Me chamou a atenção no meu estudo de hoje que nós muitas vezes desenvolvemos uma relação com Jesus, uma relação de amor, com certeza. Temos em Jesus nosso Mestre, nosso Senhor. A carta aos Hebreus nos ajudou a compreender que Ele é nosso irmão, porque Ele assumiu a nossa natureza humana, se fez um de nós. Mas agora outro passo que precisamos agora dar é compreendermos que Ele é, como o Filho de Deus, o sacerdote por excelência. Aquele sacerdote que se oferece por nós. Aqui é importante olhar sempre para o sacrifício de Cristo na cruz. Claro que, se nós compreendermos bem a fé judaica, a importância que eles dão para os sacrifícios, o sacrifício de animais e assim por diante, nós já não precisamos mais disto, porque nós temos um sacerdote que Ele mesmo se imolou, Ele mesmo se ofereceu em sacrifício. Por isso que o nosso olhar é sempre voltado para Ele, o crucificado. Ele é o cordeiro imolado. Ele é o sacerdote que se oferece. Porque é muito fácil, ou talvez mais simples, eu sacrificar os outros, eu sacrificar alguma coisa. Mas a graça do sacerdócio de Cristo é que Ele mesmo se imola, Ele mesmo se oferece, Ele mesmo se sacrifica por nós. Por isso que nós precisamos conservar firmes a nossa fé nele, a nossa confiança nele, o nosso amor nele, em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos nele um pontífice, ou seja, ele é uma ponte que se compadece das nossas fraquezas. E por que ele se compadece de nossas fraquezas? Porque ele passou pelas mesmas provações que nós passamos. Com exceção do pecado, ele não submeteu-se à nossa natureza pecadora. Mas, aqui aquela diferença que fizemos no nosso estudo anterior, a diferença entre tentação e provação, ele passou pelas provações todas que a natureza humana passa. A provação da dor, a provação da tribulação, das dificuldades, dos tormentos, dos problemas, das angústias, da fome, da sede. A provação de ser traído, ser abandonado, de não saber em quem confiar, e tudo aquilo que são parte das provações de quem é ser humano.
Então ele foi homem como nós, e ele sabe que a nossa natureza humana passa por todas essas tribulações. Por isso ele se compadece de todas as nossas fraquezas. Por isso, mesmo as nossas fraquezas, que acabou se voltando para o pecado, porque uma vez que nós temos uma concupiscência dentro de nós, uma fraqueza dentro de nós, que muitas vezes se inclina para um mal maior, porque o pecado é o maior de todos os males, ele se compadece de nós. Por isso é importante que nós olhemos para as nossas fraquezas e não nos condenemos, mas olhemos para Cristo e deixemos que aquilo que Ele exerce como pontífice, como alguém que se compadece das nossas fraquezas, Ele nos salve. Nós temos uma relação errada muitas vezes com o Cristo crucificado. Algumas pessoas olham para Cristo na cruz e começam a ter pena do Cristo na cruz. É o contrário. É o crucificado que se compadece, que se faz solidário, compartilha do nosso sofrimento. Aproximemo-nos, pois, de forma confiante do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e a graça de um auxílio oportuno necessário. Cristo está sentado no trono da graça. Você imagina um tribunal onde o juiz está ali sentado no trono e nesse trono está Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas imagine uma coisa, esse trono onde ele está sentado é um trono de graça. E que graça é essa? A graça primeiro da misericórdia. Cristo está lá para exercer, irradiar a misericórdia sobre toda a face da terra, sobre todos os corações, a começar do meu, do seu, do coração de cada um de nós. Deixemos, pois, que a misericórdia de Deus nos alcance. Mas é preciso que nos aproximemos desse trono da graça. É preciso que nos aproximemos do Cristo de forma confiante, porque Ele não está lá para nos condenar, Ele não está lá para simplesmente lançar uma sentença sobre nós, porque Ele está lá para irradiar misericórdia. E quando nós alcançamos a graça da misericórdia, nós alcançamos a graça do auxílio necessário, do auxílio oportuno, ou seja, tenhamos confiança que em Cristo nós alcançamos aquilo que a nossa fraqueza, a nossa enfermidade tanto necessita e precisa. Aproximemo-nos dele e sejamos próximos a ele, porque ele está bem próximo de nós. Não importa qual seja a nossa fraqueza, ele, o Senhor, cuida, se compadece, trata todas as nossas fraquezas. Às vezes a gente não confia nas nossas dificuldades, não falamos das nossas fraquezas com ninguém porque a gente tem medo de não ser entendido, compreendido, acolhido. Cristo não importa a fraqueza que tenhamos, entreguemos a Ele, apresentemos a Ele e Ele que cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.